quinta-feira aqui nesse clima de chove no chove em Campina Grande, mais uma vez se preparou aqui, mas não aconteceu aquela famigerada chuvinha da Rainha da Borborema, né? Eu sou Alisson Calado, estarei aqui junto com vocês até às 18 horas, até às 6 horas da noite, junto com meu amigo Rick Pérez e o Negão do Café, que vai estar na técnica aqui no BG, fazendo aquela velha trilha sonora de fundo musical pra nós aqui. Show de bola, meu querido, show de bola, meu muito boa tarde, mais uma vez, finalzinho de tarde aqui na Rainha da Borborema. Só lembrando a você, nosso amigo ouvinte, o Gabinete Paraíba, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas até às 18 horas aqui na sua Rádio Cidade, com a apresentação de Rick Pérez, Alisson Calado e a técnica do Negão do Café. E já vou dizendo logo, se você quiser mandar mensagem, se você quiser entrar em contato com o Gabinete Paraíba, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, é o 999249494, 999249494 e também através do nosso telefone no 3341-4999. A gente tá ligado aqui através das ondas sonoras da AM1310, mas também estamos conectados na internet. E como é que o povo faz, meu amigo Alisson? É isso aí, para você que também gosta de ouvir rádio sintonizado na onda da internet, você pode acessar o Gabinete Paraíba através do Instagram, do Facebook, do Spotify e também do YouTube. Basta você digitar na barra de pesquisa Gabinete Paraíba e você vai curtir, se inscrever e seguir os nossos canais, as nossas publicações e as nossas páginas para ficar antenado em tudo que está acontecendo na Campina Grande, na Paraíba e também em todo o Brasil. É isso aí. Oi? Alô? Alô? É o meu amigo Negão do Café fazendo aquela mágica aqui no som. Eita, quase que me pega, me enganou, mas estamos ligados, meu amigo Negão do Café. E se você quiser seguir meu Instagram, aí você vai lá no @Rick Pérez, Rick de Henrique. É sem besteira, sem frescura. Rick de Henrique, Rick Pérez, com 2 S no final. E meu amigo Alisson Calado. É Alisson Calado com 2 S e 2 L's. Você bota lá @Alisson Calado com 2 S, o Alisson, o Alisson com 2 S e o Calado com 2 L's. Desculpa aí. Eita, quase que não saía, viu? Pô, enganchei agora. É o teu agora. mesmo? É o teu mesmo? Não sabe, tá confundindo até o dele mesmo, Tô aqui na técnica e enganchei aqui. É um absurdo. Gente, pois é, o Gabinete Paraíba tá começando mais uma vez nesse dia 28 de maio. Nós temos hoje destaques, as notícias aqui de Campina Grande e da região, as notícias do governo da Paraíba também, a todas as informações que referentes que possam ir aí para todos os lugares do nosso estado. Tem notícia nacional e vai ter também um debate hoje com Marina Gadelha, ela que é presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Ordem de Advogados do Brasil, viu? Olha aí. E ela vai discutir hoje conosco a respeito da política ambiental, do meio ambiente, essas últimas semanas, diante mais uma vez, desses ataques partindo, infelizmente, pelo próprio governo federal. A Marina vai estar debatendo aqui conosco, através da sugestão, inclusive, meu irmão Anderson Calado, de Gabriela Duó, amiga advogada Gabriela Duó, que participou, mandou mensagem, deu sugestão e a gente acatou a sugestão. Vamos conversar com Marina a partir das 17h30, viu? Mas vamos começar o nosso programa já dando aqueles velhos informes. Hoje, dia 28 de maio, já vamos dizendo logo, hoje é o dia da redução da mortalidade materna. É isso aí, Rick Pérez. E você sabia que por conta desse dia em especial, ele tem um reflexo justamente na criação do SUS, do Sistema Único de Saúde? Eu não sabia. O SUS foi um dos instrumentos que a Constituição Brasileira de 1988 conseguiu um dos maiores feitos na história brasileira, que foi praticamente zerar o número de crianças nascidas natimortas, né, como se dizia. Por conta justamente dos protocolos de segurança e higienização, o SUS conseguiu digamos assim, essa conquista, né, para a população brasileira, e também isso passou a se refletir como uma política pública para que isso também alcançasse a maternidade, né, as mães em especial. Então, tem gente que critica o SUS, mas eu digo a você que se o SUS só tivesse conquistado isso, ele valeria a pena, mas não é somente isso que o Sistema Único de Saúde trouxe para a população brasileira, só foi uma das várias conquistas e graças a esse sistema que a gente hoje, por exemplo, pode fazer esse dia em homenagem à redução da mortalidade materna
nos leitos hospitalares. Perfeito, meu querido. Tem fato histórico também? Tem um fato histórico também, hoje é dia de nascimento do Ian Fleming. Para quem não conhece o Ian Fleming, ele é o criador da série James Bond 007. Ele é um autor inglês, escritor inglês, que já foi inclusive espião na vida real, naquele período da Guerra Fria. O Ian Fleming foi um dos mais notáveis escritores da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido de um modo geral. E hoje se comemora, principalmente naquelas regiões, o nascimento do escritor britânico Ian Fleming no dia 28 de maio de 1908. Perfeito, meu irmão. Já vou mandando um abraço aqui pra galera que tá acompanhando o nosso Facebook, o José Júnior Guimarães, ele tá dando boa tarde, equipe. Boa tarde, meu querido. Muito obrigado pela sua audiência. O Moisés Alves também. E aí, Alisson Henrique Pérez, já estou na audiência do Gabinete Paraíba. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Francisca de Melo, ela tá dizendo boa noite, amigo. Sucesso direto. Eita, pelo amor de Deus, meu óculos aqui tá me traindo. Direto das Maresias do litoral norte de São Paulo, viu? Eita, bom demais. Lê de novo. Olha aí, boa noite, amigo. Essa foi a Francisca de Velho. Boa noite, amigo. Sucesso, direto das Maresias do litoral norte de São Paulo, assistindo. É isso aí, Francisca. Nosso abraço aqui de Campina Grande, Paraíba. Muito obrigado, Francisca. Deu um problema aqui, gente, porque eu tô de máscara. E quem tá acompanhando a live já tá vendo que meu óculos aqui abafou. Tá todo embaçado. Eu não tô conseguindo ver nada, ler nada. Eu vou ter que tirar o óculos e aumentar a letra, porque o negócio tá complicado aqui hoje. Mas vamos embora que o Gabinete Paraíba funciona de todo jeito. Mandar meu abraço pro amigo Lion, que também tá assistindo aí direto do Rio Grande do Norte. Tô vendo aqui pelo Facebook. Aquele abraço, Lion. E José Júnior dizendo aqui, ó, chuvinha boa aqui na terrinha, Campina Grande, é isso aí. Aqui deu uma chuvinha e parou, mas daqui a pouco volta. Tá espalhado, José, tá espalhado. Tem uns cantos que tá chovendo, aqui ainda tá fazendo sol. Mas vamos embora. Campina Grande tem dessa. E se você quiser acompanhar a gente, entra lá no Facebook, viu? No facebook.com/Gabinete Paraíba ou facebook.com/Rede Esperança PB. A gente já tá ao vivo e lembre-se, compartilha aí também a nossa live para mais pessoas terem acesso, como o nosso próprio amigo Adson Caladiz, espalhar a palavra do Gabinete Paraíba aí para todos os cantos. Gente, vamos dar início aqui ao nosso boletim Covid-19, como a gente sempre tem feito, trazendo as principais informações, notícias e novidades a respeito da pandemia, para que todo mundo fique ciente, todo mundo fique educado, para que a gente consiga manter a prevenção e os cuidados para que a pandemia não se espalhe, né? Já tô com meu álcool em gel na mesa, já passei aquele pano, meu álcool em gel, meu álcool líquido também, a gente sempre faz essa limpeza aqui. E lembrando a você sempre que ainda não temos vacina, né, Alisson? Pois é. Não temos vacina, então vamos nos manter prevenidos. No mundo, minha gente, já são mais de 5.700.000 pessoas. Muito provavelmente, esse final de semana, atingiremos a marca dos 6 milhões de pessoas infectadas. Destas, 356.124 pessoas, infelizmente, perderam a vida em decorrência da Covid. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, que mapeia as informações diariamente com base nos dados da Organização Mundial de Saúde e das autoridades locais, o Brasil é o segundo em número de pessoas infectadas, com 411.821 pessoas confirmadas, atrás apenas do próprio Estados Unidos, que tem quase 1,7 milhões de pessoas que contraíram o vírus. Em número de mortes, o Brasil amarga a 6ª posição no levantamento mundial. O Banco do México, por exemplo, prevê queda de até 8,8% do PIB para esse ano. Outra notícia em relação à economia é que a Nissan, a fábrica de carros da Nissan, fechou uma fábrica na Espanha e trabalhadores protestaram por previsão de 3.000 demissões. Seul, né, na Coreia do Sul, voltou a fechar parques e espaços públicos após o aumento nas infecções, né? Eles fecharam e parece que essa semana teve 70 novos casos. A galera, vamos todo mundo para casa de novo. Botou a galera da escola para casa, fechou para conter novamente, né? No Brasil não tenho nenhuma notícia boa para dar. A gente vai bater um recorde aí, já são 13 dias sem ministro da Saúde, né? E para Bolsonaro isso aí também isso pouco importa, nunca foi o objetivo dele salvar a vida, né? Quando ele era aquele deputado imprestável e incompetente do baixo clero, ele falou claramente que o Brasil precisava de uma guerra civil para morrer no mínimo umas 30.000 pessoas. Eu não sei se você lembra desse vídeo, Rick Pérez, é um vídeo antigo. Esse vídeo aí ele despeja todo o seu pensamento para o seu sonho, né? Para o Brasil, né? O grande sonho de Jair Bolsonaro para o Brasil. Hoje o país registrou a marca de 25.000
598 óbitos registrados até ontem. Veja só que foi o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, sem contar as subnotificações escandalosas que estão nesse momento povoando os porões dos hospitais, né, o submundo dos hospitais. Então, além dessa escandalosa subnotificação, a falta de testes na população brasileira, que não está sendo realizada de maneira nenhuma e talvez de uma forma deliberada, justamente para que o Brasil possa ficar sem saber, os brasileiros possam não ter as informações, possam não ter uma certa transparência justamente na divulgação desses casos, né? De todo modo, o Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto de lei que libera 60 bilhões de reais em ajuda para estados e municípios durante a crise por 4 meses, com alguns vetos, em especial o congelamento dos salários do funcionalismo, que foi justamente essa contrapartida negociada pela equipe econômica durante a discussão desse projeto, que já vem mais de mês lá na Câmara dos Deputados e finalmente agora chegou a um consenso ali entre governo federal, governo estadual e governos municipais. Perfeito, meu querido. Um adendo a respeito dessa questão dos 13 dias sem ministro ainda da Saúde, e diante dessas últimas notícias, principalmente nessa última semana e durante essa semana também, de fato, é que o que eu pude perceber, até postei hoje no meu Twitter também a respeito disso. Parece que finalmente o governo Bolsonaro ele conseguiu tirar da pauta da mídia o coronavírus como a pauta principal, e hoje a discussão maior está sendo em torno dos escândalos políticos que o governo Bolsonaro e as denúncias relacionadas tanto às operações da Polícia Federal quanto os próprios escândalos por parte do governo. Ou seja, a gente está passando por um processo de pandemia onde os números só aumentam, 25 mil casos de mortes no nosso país, né? E a gente está discutindo quem xingou quem na internet. Então, assim, é lamentável a situação que a gente vive. É lamentável o fato do presidente da República ainda não ter escolhido, de fato, um ministro que seja competente e que tenha realmente conhecimento técnico para isso. Tanto que ele falou na sua campanha, na sua eleição, que ia ter só pessoas técnicas, e aí o ministro da Saúde é um general que nem formação em medicina, em área médica tem. E a população simplesmente não faz nada. Não sabe diferenciar um bisturi de uma peixeira. Não faz nada. Então, assim, absurdo, lamentável essa nossa situação. Aqui na Paraíba, meu irmão, desse montante sancionado por Jair Bolsonaro, a Paraíba deverá receber 4 parcelas de 112 milhões nos próximos meses, totalizando 448 milhões de reais que vão ser enviados como auxílio emergencial ao Estado por parte do governo. Do total que vai ser enviado à Paraíba, 348,9 milhões vão para os 223 municípios paraibanos e aproximadamente 99 milhões para o governo. Ou seja, a grande maioria do recurso vai se espalhar pelos municípios. Mais de 50 leitos de unidade de terapia intensiva UTI para tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid estão em pleno funcionamento no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. A instituição que integra a rede estadual de saúde trabalha em resposta ao plano de contingência do Estado no combate ao novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde também divulgou ontem um balanço parcial dos casos do coronavírus na Paraíba, com, infelizmente, mais de 10 mil casos confirmados, distribuído em 185 cidades, com 298 óbitos confirmados, além da ocupação de 79% dos leitos da UTI e 60% da enfermaria. Pois é, em Campina Grande, o secretário de Educação, o Rodolfo Gaudêncio, testou positivo para a Covid-19 e se encontra em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus, e afirmou em publicação nas mídias sociais que está bem até o momento, né, se recuperando bem. De todo modo, para a gente entender como é a gravidade da Covid-19, como ele ataca gravemente, né? Ontem morreu e causou certa comoção nas mídias sociais o bombeiro José Augusto Claudino da Silva, de 40 anos, ele que era uma pessoa aparentemente bem conhecida aqui com a população de Campina Grande, e aí o Gabinete Paraíba também deixa os meus pêsames, né, a família do José Augusto Claudino. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira, e após passar pouco mais de um dia internado com sintomas do novo coronavírus. Veja só, ele sentiu o sintoma hoje, no outro dia veio a falecer. Uma roleta russa. Foi complicado. Foi complicado. O Augusto Claudino, ele já tinha antepassado de doença crônica, né, que se chama, que ele era asmático.
Ele também era enfermeiro e integrou as equipes de saúde no enfrentamento ao Covid-19 aqui em Campina Grande. Talvez esse tenha sido um dos motivos que justamente pode ter ele entrado em contato com o vírus. De acordo com o balanço parcial divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem 1.025 casos confirmados, com 25 óbitos registrados e uma taxa de ocupação de leitos na UTI já se aproximando dos 80% e na enfermaria na casa dos 60%. Vamos embora, minha gente, vamos embora. Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, pela M1310 e também ao vivo pelo nosso Facebook. E, gente, a gente acabou esse boletim do Covid-19 e já fazendo alguns comentários, meu amigo Gato Calado, chamando você para esse debate. Campina Grande vai entrar nesse mini lockdown, né? Que a gente já anunciou na última terça-feira. O prefeito Romero Veneziano, desde o início da semana, né, meu amigo Negão do Café? E hoje, pela parte da tarde, ele anunciou mais algumas medidas restritivas, o que demonstra claramente que parece que dessa vez o prefeito Romero simplesmente atentou para a gravidade da situação. E aí, obviamente, é importante as medidas que eles estão tomando, a gente realmente concorda e, como a gente reitera e vem fazendo isso, todos os programas que vamos fazendo aqui no Gabinete Paraíba, porém eu não posso deixar de lamentar o fato de a Prefeitura ter esperado tanto tempo, numa situação que estava clara, que a partir do momento em que a população estava na rua, sem respeitar o isolamento social, que a Prefeitura estava fazendo vista grossa ao comércio da cidade, a fiscalização dos comércios, a população nas ruas, nos bairros, e aí a gente denunciava aqui, trazia essa denúncia, a população denunciava nas redes sociais, e o prefeito, não sei o quê, vamos aqui e acolá. Aí você vê empresário que antes defendia a abertura do comércio, hoje está defendendo o uso da cloroquina. Por quê? Hoje ele defende o uso da cloroquina porque na cabeça dele é isso que vai resolver o problema. Que problema? O problema do fato das pessoas terem ido para o comércio e hoje Campina Grande está com esse número, mais de 1.000 casos. Então simplesmente é lamentável que a gente esteja passando por essa situação agora por conta da omissão, da irresponsabilidade dessas pessoas. Então assim, vamos respeitar agora essas medidas de isolamento, essas medidas de contenção, para que realmente a gente consiga dar um basta e um freio aí na contaminação do Covid-19, porque senão, meu amigo do Café, a situação vai ficar realmente sem controle. Alarmante ela já está, vai ficar sem controle. Pois é, e só para os ouvintes ficarem cientes quais foram esses novos decretos, né, anunciados por Romero Rodrigues, elas incluem justamente critérios para empresas, instituições e concessionárias do município durante esse período de 5 dias, né, esse mini lockdown, que começa do dia 30 de junho e vai até o dia 30 de maio, até o dia 3 de junho, ou seja, desse sábado até a próxima quarta-feira. E, de acordo com esse novo decreto, só poderão funcionar nos próximos dias 2 e 3 de junho para fazerem exclusivamente pagamentos de auxílio emergencial de R$600 os bancos, né? Só poderão funcionar durante o dia 2 e 3 de junho. Outra novidade é que poderão funcionar de sábado a quarta os laboratórios de análises clínicas do município, por serem consideradas atividades essenciais nesse momento da pandemia. E outro ponto que indica um rigor ainda maior durante esse feriadão é aqueles setores já considerados essenciais em decretos anteriores: supermercados, mercadinhos, padarias, lojas de conveniências e congêneres só funcionarão em Campina Grande até às 14 horas. Após esse horário, esses estabelecimentos só poderão atender por delivery. E, a respeito do sistema de delivery, só está autorizado para funcionar durante o feriadão para empresas dos setores de gêneros alimentícios, farmacêuticos, restaurantes e congêneres. Lembrando que é só até após as 14 horas. Antes disso, os supermercados, mercadinhos, padarias e etc. poderão funcionar normalmente. Pois é, vamos embora aqui de notícia, vamos esperar realmente aí que as pessoas possam respeitar esse mini lockdown e o resultado disso possa realmente ser essa diminuição, porém, entendendo que essa prevenção e esse cuidado ele deve continuar. Meu irmão, infelizmente morreu em Campina Grande o ativista contra a AIDS Silvestre Gonçalves Maia, né? Ele faleceu na manhã desta última quarta-feira, dia 27, em Campina Grande, aos 56 anos. O ativista na luta contra a AIDS Silvestre Gonçalves Maia
ele vivia com AIDS há mais de 20 anos e morreu em decorrência de complicações da doença. A equipe médica do hospital, onde estava internado desde a última semana, descartou a infecção pelo novo coronavírus por conta da pandemia do Covid-19. O velório e sepultamento foi realizado apenas com a presença de familiares. Silvestre era educador físico, foi um dos fundadores da Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS, RNP mais Brasil, uma organização de ativistas na luta contra a AIDS que possui unidades em todos os estados brasileiros. Em Campina Grande, ele fundou, em 1999, a unidade local da RNP e a organização não governamental da suporte psicológico, social e jurídico a pessoas vivendo com HIV e AIDS e seus familiares. E só uma adenda a respeito do Silvestre, ele foi o idealizador, né, dos azulzinhos, que a gente vê aqui no centro de Campina Grande, né, fazendo aquela tarifa de cobrando por estacionamento, que capta essas pessoas que são vítimas da HIV, AIDS, e essa ideia partir justamente do Silvestre para reinserir esse pessoal no mercado de trabalho, né, visto o preconceito que existe contra as vítimas dessa doença. Governo da Paraíba exclui cloroquina e hidroxicloroquina dos protocolos para tratar a Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba excluiu dos seus protocolos médicos o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. A decisão foi tomada após as últimas pesquisas científicas publicadas apontarem a ineficiência da droga para tratamento dos efeitos do novo coronavírus. As duas medicações recomendadas pelo presidente Jair Bolsonaro eram utilizadas na Paraíba para tratamento de quadros mais graves na doença. O secretário estadual de saúde, meu irmão, Geraldo Medeiros, ele atribui a decisão às pesquisas mais recentes, abre aspas, o estudo publicado na revista The Lancet, com mais de 96 mil pessoas. Preste atenção. Não são 10, não são 20, não são 15, não é o Bolsonaro que disse, que alguém falou que disse, são 96 mil pessoas que foram testadas e que mostrou a ineficiência da droga. Lembrando, os dados da pesquisa que apontam risco de morte por grupos de pacientes que ingeriram a medicação, as pesquisas mostraram que as pessoas com problemas cardíacos podem morrer com o uso do medicamento. Mais uma vez, a hidroxicloroquina e a cloroquina provando a sua ineficácia, né? Não existe mais suspeita se ela é boa ou não, já está provada a sua ineficácia, e diante disso, o governo estadual tomou essa decisão. Inclusive, vale ressaltar que essa mesma pesquisa foi tomada como base pelo governo francês para o não uso da cloroquina e da hidroxicloroquina lá na França. Então, a França, como toda, proibiu o uso. Lembrando que a França foi pioneira justamente nas pesquisas em relação à cloroquina, né? E depois começou a se espalhar essa ideia e acabou chegando nos Estados Unidos e Brasil e viram como se fosse uma vacina, que não Sim. é. Não existe vacina para a Covid-19. Se acostumem com isso por um bom tempo, porque vai demorar essa vacina a chegar. E só para concluir, a OMS também já não recomenda mais também, a Organização Mundial de Saúde, que se faça o uso da hidroxicloroquina, inclusive em pacientes em situação, digamos assim, menos graves do que, por exemplo, como estava ocorrendo aqui na Paraíba, que o tratamento era nos pacientes mais graves e viu que não estava tendo resultado nenhum, resultado zero. Só lembrando que aqui em Campina Grande a Prefeitura permitiu o protocolo de uso da cloroquina. O Conselho Nacional de Medicina, ele não recomenda o uso, mas orienta que as pessoas poderão usar caso elas optarem por usar. E aí, meu irmão, fica aí a sua escolha. É uma roleta russa. A gente já disse aqui, tem estudo, tem a ciência comprovando que não tem eficácia, mas aí é uma roleta russa. A gente espera que você não precise fazer essa escolha, mas compreenda que, infelizmente, como o presidente diz e os defensores dessa política, ela não funciona. Olha aí, continuando nosso giro de notícias pela Paraíba, os trabalhadores de limpeza urbana aqui em Campina Grande fizeram na última quarta-feira uma paralisação de suas atividades para cobrar a empresa Limpmax, responsável pela coleta de lixo aqui na cidade, a liberação de mais equipamentos de proteção individual e o pagamento de horas extras. Segundo o sindicato, além dessa situação, após a conclusão de sua jornada de trabalho, os agentes de limpeza também estão sendo obrigados a voltarem ao trabalho para garantir metas abusivas de coleta no trecho. No entanto, há denúncias de que essas horas extras não estão sendo pagas. O sindicato ressalta que, diante dessa pandemia, a vida dos trabalhadores precisa ser prioridade, por isso é fundamental a garantia dos equipamentos de proteção individual.
O Gabinete Paraíba entrou em contato com o Sindilip, né, que é o sindicato responsável por representar essa categoria aqui na cidade, e conversamos com o diretor de comunicação, João Félix, que nos deu um panorama da situação da categoria. Negão, solta o áudio aí. Boa tarde, Alisson. Aqui é João Félix, diretor de comunicação do Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana no estado da Paraíba. O sindicato vem, ao longo desse momento tão difícil que estamos vivendo, com essa pandemia, o sindicato vem recebendo várias denúncias dos trabalhadores da limpeza urbana da cidade de Campina Grande. Então, o sindicato, no dia de ontem, foi até a porta da empresa fazer uma assembleia com os trabalhadores e fizemos uma paralisação, reivindicando as condições que estavam sendo colocadas, como a troca dos EPIs que não estavam sendo trocadas conforme diz o acordo coletivo, a água potável que não estava sendo fornecida, os equipamentos de proteção contra esse coronavírus, a higienização do ônibus que não estava sendo feita. Então o sindicato, junto com a unidade popular na cidade de Campina Grande, com os camaradas, fomos lá, que estava dando esse apoio, fomos lá na porta da empresa e fizemos nossa paralisação. A empresa, ela de imediato ficou ligando, pedindo para a gente liberar os trabalhadores, mas mesmo assim não cedemos ao pedido. A categoria só saiu quando a gente teve propostas e prazos dados, proposta pela empresa e prazo dado pelo sindicato, junto com a categoria que aceitou dar o prazo. Caso no prazo ocorrido não venha se cumprir com as determinações feitas, o sindicato vai retornar novamente, vai fazer uma outra paralisação. E dessa vez vai ser mais forte, e mais rígida. Trabalhadores da limpeza urbana não podem estar nesse momento sofrendo com essas dificuldades, certo? Em nota divulgada, a empresa Limpmax, que é responsável justamente pela limpeza urbana aqui na cidade, lamentou o ocorrido e rechaçou as acusações e disse que, abre aspas, segue os princípios legais esculpidos na legislação brasileira, bem como as demais normas regulamentadoras expedidas por órgãos de fiscalização, preservando os direitos dos nossos colaboradores e mantendo uma relação segura e de parceria para o bem-estar das nossas equipes e efetiva execução dos nossos serviços junto à sociedade, fecha aspas. Essa foi a nota lançada pela empresa Limpmax. O Gabinete Paraíba, mais uma vez, entrou em contato com o João Félix para saber o que ele tinha a comentar, a respeito dessa nota e a quantos andava essa paralisação, as negociações, na verdade, em torno da paralisação. Então, Alisson, a empresa ela colocou a proposta dela, pediu prazo e por isso a gente retornou às atividades. A categoria aceitou. Eu não vi essa matéria aí que você acabou de me mandar, a empresa se defendendo, dizendo que está tudo certo. Mas não está tudo certo, porque tem outros pontos. O prazo que a gente deu para algumas coisas foi de 8 dias. Como ele pediu um prazo para fazer a higienização do ônibus, porque ele ia comprar a bomba. A água potável ele já ia resolver o ponto, cartão de ponto, e algumas coisas simples. Agora, o principal, Alisson, a empresa está fugindo, que é o acordo coletivo, que é o fornecimento do vale alimentação que existe na nossa categoria. No estado da Paraíba, todas as empresas ela cumpre com o vale alimentação. E a empresa Limpmax está fugindo dessa realidade, se omitindo a querer pagar esse vale alimentação
que é de direito dos trabalhadores. Está se recusando a assinar o acordo coletivo com o sindicato para não cumprir com as normas estabelecidas. Ela está fugindo da lei. Tá aí, essa foi a opinião do João, que deu exatamente essa nota. O João Félix, que em contato aqui com o Gabinete Paraíba, fez essas explicações referentes à situação dos trabalhadores e essa paralisação que foi comandada pelo sindicato. Tá feito aí o registro também. Vamos embora aqui com mais notícias, meu irmão, que hoje também tem informação e serviço para a população. É que a UEPB, através da Pró-Reitoria de Cultura, oferta cursos online nessa pandemia. Então, a gente entrou em contato com o professor Cristóvão Andrade, ele que é pró-reitor de cultura da UEPB, e ele repassou algumas informações a respeito de como está esse funcionamento dos cursos e quem pode ter acesso, como faz para participar e que cursos são esses, né? Vamos ouvir o áudio do professor Andrade. Boa tarde, companheiro Rico Coelho, do programa Gabinete Paraíba. É uma satisfação estar aqui com vocês em nome da UEPB, da Pró-Reitoria de Cultura. Eu, pró-reitor José Cristóvão de Andrade, estou divulgando as atividades da nossa Pró-Reitoria desse período de pandemia. Uma coisa excepcional, exclusiva, jamais se imaginava a gente chegar a uma situação dessa. E dentre tantas atividades que nós temos na nossa Pró-Reitoria, o Centro Artístico Cultural desenvolve atividades de teatro, dança, música, sanfona, percussão, filarmônica, balé, dança de salão e tantas outras atividades, inclusive das artes visuais. Nós, nesse período, como nós temos um público, alunos, muita gente da terceira idade, nós decidimos dar continuidade às atividades desses professores com atividades remotas, com atividade à distância por videoconferência e também no YouTube, cursos da Procult, onde você vai ter essas aulas abertas não só aos alunos, mas para toda a comunidade. O acesso é no YouTube, cursos da Procult, você vai encontrar as atividades de balé, do teatro, de danças, da percussão, da sanfona, da filarmônica, canto coral e das outras atividades que o nosso centro artístico oferece à comunidade. São atividades de inclusão social. São centenas de alunos que frequentam o nosso centro de arte e nesse período vocês sabem que tem atividades que não podem parar, que não podem paralisar. E a continuidade está sendo dessa forma, também contribuindo com essas pessoas nesse período de quarentena. Porque a UEPB, que está à frente do Comitê de Combate a essa pandemia, está no espírito da valorização pela vida, quarentena, todos em casa, todos ficam em casa. Então é nesse sentido que essas atividades estão sendo programadas. Um abraço, fico à disposição de vocês, Cristóvão Andrade, pró-reitor de Cultura da UEPB. Meu abraço a todos, vamos sair dessa situação e fique em casa. Tá aí, essa é a palavra do professor Cristóvão Andrade, ele que é pró-reitor de cultura da UEPB, ele também mandou mais algumas informações, ele falou que o museu Assis Chateaubriand, as atividades estão suspensas para visitação, porém as curadorias de música, artesanato, literatura continuam trabalhando, inclusive para a construção da homenagem do centenário de Lourdes Ramalho, que é esse ano, meu amigo Negão. A homenagem também aos 90 anos de Sivuca,
90 anos também do poeta Luiz Amorim e o centenário de Celso Furtado. Então, estão dando continuidade através de um home office aí para, obviamente, fazer as homenagens, como ano passado também fizeram a Jackson do Pandeiro. E as atividades logo em seguida deverão também ser divulgadas. Ele falou também que o Grupo Acauã da Serra, que as atividades continuam também suspensas, né, os ensaios e as apresentações, porém o grupo está participando de vários festivais online que está acontecendo através das apresentações aí no Brasil e no mundo, a exemplo da Itália e da Espanha. É isso aí, que Pérez, como se diz no show business, né? O show não pode parar, né? O show tem que continuar. E boa notícia aí surgiu para a classe artística e cultural do Brasil. Ontem foi aprovada a Lei de Emergência Cultural na Câmara dos Deputados, que amplia o auxílio emergencial a essa categoria que estava, digamos assim, não contemplada pelos critérios originais do auxílio emergencial que foram definidos pela Caixa Econômica Federal. O projeto de lei, que foi uma iniciativa da deputada federal Jandira Fegali, junto com a deputada Benedita da Silva, teve uma aprovação unânime dentro da Câmara dos Deputados, inclusive partidos do governo que normalmente costumam manifestar um certo desprezo pela classe artística, pela classe cultural, votaram a favor, a exemplo do PSL, veja só, estendendo esse auxílio não somente para a classe artística, como também para os equipamentos culturais, digamos assim, independentes. Então, por exemplo, cineclubes, bibliotecas, pequenos teatros, todos eles também vão ser contemplados por esse auxílio emergencial. Entretanto, tem um porém. Ainda vai a votação no Senado e depois vai a sanção presidencial, né? Provavelmente pelo o desprezo que o presidente Jair Bolsonaro manifesta pela classe artística brasileira, ele possa até vetar alguns pontos ou a totalidade desse projeto de lei. Mas se isso acontecer, isso volta à Câmara dos Deputados e aí os deputados podem derrubar esse veto do presidente e o projeto de lei ser aprovado da forma como ele foi discutido, desenhado dentro do Congresso Nacional. Então é isso aí, é uma boa notícia que surge dentro desse contexto aí da pandemia, os políticos se mobilizando para, digamos assim, salvaguardar algumas categorias que, como a gente já trouxe inclusive aqui no Gabinete Paraíba com o Ronildo, ele que é dançarino do Grupo Acauã, a gente fez essa discussão justamente dos artistas que estavam desalentados dentro desse contexto do coronavírus, porque eminentemente a classe artística vive de público, vive de contato direto com o público, vive de contato de aglomeração com o público, e o coronavírus fez simplesmente isso a destruir de imediato, né, o seu ganha-pão. Então, como a deputada Jandira Fegali afirmou ontem, eles foram os primeiros prejudicados e talvez sejam os últimos a saírem dessa crise que vai afetar, inclusive, economicamente a sua situação profissional. E, só ressaltando, foi aprovado ontem, vai agora para o Senado e depois para a sanção presidencial do Jair Bolsonaro. Pois é, minha gente, esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população aqui diretamente da sua Rádio Cidade Esperança pela M1310 e também ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Esperança PB e facebook.com/Gabinete Paraíba. Vou mandar um alô aqui pro Diogo Silva, que está no Facebook acompanhando a nossa live, o Lion Lunar Sena, abraços para vocês, um abraço para você também, meu irmão, o Ézio e a Mariane Dário, também a paz do Senhor a todos, amém, minha querida, que Deus lhe abençoe também, abençoe a todos que estão nos ouvindo aqui no Gabinete Paraíba. Só lembrando, você, amigo ouvinte, quiser acompanhar o Gabinete Paraíba, você pode acessar as nossas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram, acessa lá no Gabinete Paraíba e você nos encontra. A gente vai começar agora aqui o segundo debate, segunda parte do nosso programa. A gente vai trazer um debate muito importante sobre o meio ambiente e o direito ambiental. E para começar a contextualizar o nosso tema, em nota, a OAB denunciou o ministro do Meio Ambiente e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental.
Pois é, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma nota nesta última terça-feira, dia 26, assinada pelo presidente da instituição Felipe Santa Cruz e pela presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadelha, onde denuncia a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após divulgação de sua fala na reunião ministerial do dia 22 de abril, usada no inquérito que apura denúncias do ex-ministro Sérgio Moro. O ministro Salles, na reunião, afirmou que era preciso aproveitar, abre aspas, a oportunidade que o governo federal ganhava com a pandemia do novo coronavírus para ir, segundo ele, passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Ele disse que a cobertura da imprensa focada no Covid daria um pouco de alívio em relação a essa questão. Ainda mais na nota, a OAB repudia a atitude do ministro e denuncia o comportamento de bula em relação à legislação ambiental, como também outras atitudes já tomadas pelo Ministério nesse período. A exemplo de demitir o diretor de proteção ambiental, demitiu os servidores que fiscalizavam a atuação de garimpeiros em terras indígenas, anulou a regra que definiu o IBAMA, enfim, uma série de outras coisas. A nota da OAB segue afirmando que, abre aspas, cumpre não deslembrar que o titular do Ministério do Meio Ambiente incumbe por determinação legal planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, fecha aspas. Assim, fica clara a adoção de uma postura ilegítima, além de antidemocrática, que se vale de subterfúgios para fugir do contraponto, ao propor uma mudança do regramento ambiental e regulatório no plano infralegal da forma a se furtar ao dever de submeter suas propostas ao parlamento. Por fim, a nota da OAB reitera que a Ordem dos Advogados do Brasil expressa mais uma vez sua preocupação com o desmonte do arcabouço jurídico em curso e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental, de modo a evitar que os danos ao meio ambiente decorrentes das investidas por parte de quem deveria protegê-lo não possam mais ser recuperados. Essa foi uma dura nota da OAB, que foi divulgada ontem, assinada pelo presidente Felipe Santa Cruz e também pela sua conselheira Marina Gadelha. Pois é, e para fazer o debate a respeito dessa nota, como também a política ambiental e os demandos da política do meio ambiente do ministro Ricardo Salles, a gente vai conversar com a Marina Gadelha, ela que é advogada especializada em direito ambiental e minerário, sócia da Eric Macedo Advocacia, ela também é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, ela também é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e especialista em Direito pela Faculdade de Coimbra também. Ela é especialista em Gestão Ambiental pela Universidade FUMEC e professora de Direito Ambiental e Hermenêutica Jurídica da Unifacisa. Marina Gadelha, seja muito bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Muito boa tarde, Rick, Alisson, todo mundo que nos ouve agora pela Rádio Cidade Esperança. Boa tarde aos que fazem o Gabinete Paraíba. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado, querida, mais uma vez pela sua disponibilidade, por conversar conosco aqui no nosso programa. E Marina, antes a gente já fez uma contextualização a respeito dessa nota, mas para que você se apresente ao nosso público ouvinte, fala um pouco do seu trabalho e qual é essa função que você exerce diante da OAB. Bem, eu sou campinense, Campina Grandense, para ser mais precisa. Me dedico a estudar e a atuar na área do direito ambiental há 19 anos. E estou no meu segundo mandato como presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil. A função da Comissão Nacional é de auxiliar o Conselho Federal, que é o órgão máximo da OAB Nacional, e a diretoria da OAB Nacional na tomada de decisões com relação ao direito ambiental, na fiscalização da legalidade e da constitucionalidade na aplicação das regras de direito ambiental pelos poderes públicos. De forma mais simples, a gente enquanto OAB, nós não podemos advogar individualmente, mas eventualmente podemos propor ações civis públicas para a defesa da constitucionalidade ambiental. Marina, boa tarde, aqui é Alisson na linha. A gente sabe que o governo Bolsonaro, a sua política ambiental, ela tem provocado polêmicas internacionais, né? Inclusive desde o início do seu governo.
Eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes quais são, fizesse uma contextualização dos principais cenários dessa política ambiental, do impacto que ela tem provocado, não somente no Brasil, mas também internacionalmente. Pois é, Alisson, lamentavelmente, essa política ambiental é uma política ambiental extremamente arcaica. O que tem se visto desde o início do governo Bolsonaro é um desmonte dos conselhos ambientais. Começou pelo desmonte do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que era um órgão paritário, se transformou num órgão extremamente reduzido, um órgão com uma composição pouco democrática, inclusive escolhida por sorteio. Nós temos a redução dos poderes dos órgãos auxiliares do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, mas por que eu digo que essa é uma postura retrógrada? Porque se fala que está tentando auxiliar os setores econômicos, nomeadamente o agronegócio e a atividade mineradora, mas, na verdade, isso nada auxilia qualquer ramo do negócio, sobretudo o agronegócio e a mineração. Os grandes produtores rurais e as grandes mineradoras sabem da necessidade de caminhar sob o ponto de vista ambientalmente adequado. As empresas internacionais, os grandes atacadistas, os grandes importadores da Europa, dos Estados Unidos, não recebem mais produtos que tenham sido produzidos com danos ao meio ambiente. Isso é um fato. Então, cada vez que o governo, sob o argumento de tentar proteger esses ramos econômicos, afrouxa a fiscalização, afrouxa a normatização ambiental, ele acaba prejudicando quem ele diz que pretende auxiliar. Marina, ainda dentro dessa questão, você falou uma coisa aí que é importante. Os setores econômicos do Brasil, eles têm noção, têm importância desse ativo que é justamente a política ambiental que o Brasil tinha até pouco tempo atrás. Mas o que no seu ver, no seu ponto de vista, o que é que faz o governo Bolsonaro insistir nessa política de destruição do meio ambiente? Ou como o ministro Salles gosta de dizer, essa política de passar a boiada. O que é que faz eles insistirem nisso? Qual é o retorno que isso está tendo, inclusive economicamente, para o país? Olha, eu acho que é uma concepção limitada do que é meio ambiente, do que é sustentabilidade e, sobretudo, do que é desenvolvimento sustentável. Num primeiro momento, parece que esse tipo de política ambiental ajuda os setores econômicos. E digo, alguns players, algumas pessoas que estão na área econômica, até mais uma minoria, até entende que sim. Mas essa, como eu digo, é uma visão limitada, é uma visão curta, porque a médio e longo prazo isso vai se voltar contra os setores econômicos. Então, assim, o governo Bolsonaro, com todo respeito, ele precisa agir de modo mais inteligente, até mesmo se o objetivo for exclusivamente o desenvolvimento econômico. Perfeito, Marina. É importante a gente fazer essa contextualização para que o público ouvinte ele entenda que essa situação que a gente está vivenciando, ela não é de agora, né? Porém, diante desses últimos acontecimentos e dessa última semana, a respeito dessa tão falada reunião ministerial, onde a gente pôde perceber através da fala do ministro Salles, que ele continua mantendo essa mesma postura e ainda mais, né? Foi além. Né, aproveitando de uma situação extremamente crítica, que é a situação do coronavírus que nós estamos passando, ao invés de lamentar, de se padecer diante de tudo isso, ele fala para a gente aproveitar, para o governo aproveitar para passar a boiada, ou seja, para tratorar, no sentido literal, realmente, as leis e o próprio meio ambiente. A OAB, como a gente leu, através da nota que foi divulgada, fez um ponderamento a respeito dessa reunião. Você poderia comentar um pouco mais a respeito da opinião da OAB em relação a essa fala do ministro e a nota que foi divulgada? Veja bem, primeira coisa, você colocou muito bem, não é o momento de aproveitar
não há o que aproveitar. É um momento de se solidarizar com as vítimas e de agir para minimizar o sofrimento das pessoas, das famílias, com relação ao coronavírus. Não tem nada para aproveitar. Segundo, se o que o ministro está pensando em fazer é legal, é legítimo, é correto, ele não precisaria de estar nas sombras. Ele não precisaria fugir da discussão pública, fugir da imprensa, fugir do parlamento, porque o que ele disse foi isso: vamos aproveitar que a imprensa está dando uma tranquilidade, porque os olhos estão voltados para o coronavírus, e vamos vamos dar de baciada, passar a boiada toda. Não é o momento de fazer reformas ambientais, sobretudo reformas de flexibilização e reformas que estão sendo naturalmente esquecidas no momento de pandemia. É natural que as pessoas estejam preocupadas com o coronavírus. É natural que a imprensa esteja dando atenção à pandemia, ao número de 1.000 mortos praticamente todos os dias recentemente. É natural. Então, e existe um outro assunto que é muito importante a gente tocar aqui. Essa pandemia é uma pandemia ambiental. É resultado de políticas ambientais equivocadas mundiais. É resultado de uma ação desenfreada do homem sobre os recursos naturais. Então, é exatamente o contrário. É a hora de pensar nisso. É a hora de pensar o que é que nós podemos fazer para evitar que outras pandemias como essa aconteçam novamente. Muito bem. Marina, não dá para a gente falar de meio ambiente sem também falar dos povos indígenas, né? Há um estímulo do governo federal na questão das grilagens, né? Da invasão das terras demarcadas. E assim, eu queria saber qual tem sido o papel da OAB com relação aos povos indígenas. Como é que vocês têm atuado para impedir que haja um retrocesso ainda mais, inclusive dentro desse contexto? A gente sabe que historicamente as populações indígenas são sempre as mais afetadas, né, em epidemias sanitárias. E dentro desse contexto que há um estímulo de grilagem, como é que a OAB tem atuado com relação para tentar, digamos assim, amenizar a situação dos direitos dos povos indígenas? Nesse aspecto específico, chama a atenção, inclusive, que um outro ministro, no caso o ministro da Educação, disse que odeia a expressão povos indígenas. É muito duro para qualquer um de nós ouvir uma frase dessa, sobretudo saindo da boca do ministro da Educação, que deveria exatamente ser aquele que deveria passar uma mensagem completamente diferente, né? Nós sabemos que os povos indígenas, sobretudo nas Américas, sofrem com essas doenças desde que a América foi descoberta, invadida. Nós sabemos que na América Espanhola, muitos, naquilo que hoje é os Estados Unidos da América, muitos foram assassinados. Mas a grande maioria dos indígenas morreu em decorrência de doenças contra as quais eles não tinham anticorpos, trazidas pelos colonizadores europeus. Nós temos uma comissão específica, e aí já não é a Comissão Nacional de Direito Ambiental, nós temos uma comissão específica dentro do Conselho Federal da OAB, de proteção aos povos indígenas. Então, essa atuação foge da Comissão Nacional de Direito Ambiental, mas está sendo extremamente bem conduzida, com muita atenção, inclusive com relação, no posicionamento contrário, já manifestado ao PL 2633, que é esse famigerado PL da grilagem. Perfeito, Marina. Em relação a essas últimas falas, a OAB lançou uma nota, ganhou também muita repercussão na imprensa nacional, vários outros movimentos e instituições fizeram um repúdio a essa iniciativa. Então, além da própria nota e do trabalho que a comissão vem realizando, existe alguma outra iniciativa ou alguma medida que vocês estejam atuando na manutenção dessa política ambiental e contra esses retrocessos do governo federal?
Olha, no próximo dia 5 de junho nós comemoramos, ou melhor, não sei se temos muito o que comemorar, né? Se marca o Dia Internacional do Meio Ambiente. Até lá, nós teremos várias ações do Conselho Federal da OAB, desde campanhas até ações mais aprofundadas e mais específicas que, infelizmente, eu não posso antecipar e dar spoiler. A gente até tem vontade, mas eu não posso adiantar por enquanto, até porque a surpresa faz parte da estratégia. É verdade. Então, Marina, de todo modo, a gente está conversando a respeito de todas essas situações problemáticas, mas eu creio que, obviamente, também tenha muita coisa boa para falar, né? Eu sei que você não pode dar um panorama dessa questão da programação em relação a essa Semana do Meio Ambiente, como você bem disse, mas quais são, pelo menos, as perspectivas positivas diante desse cenário e o que vem sendo trabalhado para poder maximizar essas iniciativas? Olha, o que nós temos feito, nós estamos trabalhando muito intensa e diretamente no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. É um projeto de lei que é de 2004, então aparentemente já tem mais de 15 anos que ele vem sendo discutido, só que a cada semana era um projeto de lei novo. De originário mesmo, só o número do projeto de lei. Então, nós estamos trabalhando nisso de modo muito aprofundado. Já fizemos várias reuniões com o relator, que é o deputado Kim Kataguiri, do estado de São Paulo. Fizemos várias e temos feito reuniões periódicas com a Frente Parlamentar Ambientalista, com grupos, com ONGs, e aí eu cito várias importantíssimas, como o SOS Mata Atlântica, o Observatório do Clima, o Greenpeace, o ISA, Instituto Socioambiental. São ONGs extremamente sérias, reconhecidas pelo seu trabalho. Então, nós estamos trabalhando intensamente no aprimoramento desse projeto de lei para tentar fazer com que ele seja o mais próximo daquilo que é possível para conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Perfeito, Marina. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, consequentemente estamos chegando também ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. A gente aqui do Gabinete Paraíba agradece demais a sua participação, parabeniza inclusive o seu trabalho, esse trabalho que a OAB também vem fazendo nesse combate a esses retrocessos. Deixa aqui o Gabinete Paraíba sempre à sua disposição para mais informação e gostaríamos de ouvir a sua mensagem final e eu já vou pedindo logo, viu? Deixa aí, pelo menos, já que você não pode dar o spoiler, deixe pelo menos aí o lugar onde a gente pode achar essas informações para, inclusive, poder divulgar e participar dessa Semana do Meio Ambiente. Muito bom. Eu agradeço ao Gabinete Paraíba, nas pessoas de Rick e de Alisson, pelo convite, pela oportunidade de prestar esclarecimentos, de trazer mais informações sobre o nosso trabalho, especificamente numa pauta que não é uma pauta da advocacia, não é uma pauta de Marina Gadelha, não é uma pauta da OAB, é uma pauta de todos nós. O meio ambiente, ele não pertence a ninguém, ele pertence a todo mundo, ele pertence ao povo. Ninguém é dono do meio ambiente como é dono de uma casa, como é dono de uma roupa ou de um telefone celular. Ele pertence a todos e a gente tem que agir como se fosse do outro também, porque o é. Eu queria deixar um recado especificamente, tocamos nisso de forma transversal há pouco. Nós estamos atravessando uma pandemia ambiental, é uma emergência sanitária. Nós estamos falando aqui de meio ambiente urbano, das péssimas condições de saneamento, das péssimas condições de habitação das pessoas, sobretudo no nosso país. É uma doença de fundo ambiental, é uma doença de pobreza, que traz à tona muitos dos problemas que nós enfrentamos aí durante vários séculos. Eu própria já tive Covid no início do mês de março e quero deixar um recado para as pessoas. É uma doença grave. Felizmente, os meus sintomas foram leves, mas não tem sido assim com todos.
Eu falo da minha experiência pessoal para dizer que não é uma coisa distante, é uma coisa que, infelizmente, está perto da gente. Então, por favor, quem puder, fique em casa, lave sempre as mãos, lave as compras do supermercado, só saia para fazer aquilo que for estritamente necessário. E para acompanhar o trabalho da OAB, é possível seguir nas redes sociais, no Instagram, @CFOAB. Também, se quiserem me seguir, no Instagram é Marina MD Gadelha. No Twitter, Gadelha Marina. Que nós vamos, ao longo da próxima semana, com o nosso ápice lá na sexta-feira, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, fazer uma série de movimentações. Eu preciso que todo mundo abrace essa causa, porque a nossa existência, a existência da humanidade do planeta Terra, depende desse abraço, depende dessa irmanação. Tá aí. Acabamos de ouvir a Marina Gadelha, que discutiu aqui conosco o tema do meio ambiente e políticas ambientais. Marina, que é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB e professora também de Direito Ambiental e Hermenêutica Jurídica da Unifacisa. Gostou do debate, meu amigo? Muito bom, meu amigo Rick Pérez. Perfeito, Eu agradeço a Marina Gadelha, pelo tempo disponibilizado aqui conosco para os ouvintes do Gabinete Paraíba. Foi um debate enriquecedor, sobre políticas públicas e meio ambiente de um modo geral, Perfeito, perfeito, gente. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria de anunciar nosso amigo ouvinte, combinando aqui com a nossa equipe do Gabinete Paraíba. Na próxima terça-feira não haverá programa. A gente vai respeitar também o isolamento e o fechamento aqui de Campina Grande para dar esse exemplo também à população. A gente retorna na quinta-feira. Só lembrando a você, o Gabinete Paraíba é o programa de portas abertas para a população. Ele vai ao ar todas as terças e quintas, das 17 às 18 horas, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, pela M1310. Com a direção de Rick Pérez, apresentação e produção Rick Pérez e Alisson Calado, técnica do Negão do Café. Última informação, vou divulgar aqui, minha noiva Letícia Melo, que é psicóloga, mestra e doutoranda em psicologia social, a partir das 19 horas vai fazer uma live sobre saúde mental. É só ir lá no Instagram, no @Letícia Melo Souza, viu? @Letícia Melo Souza, você vai lá, participa, inclusive vai ser também no Instagram da secretária Ana Cláudia Vital. No Ana Cláudia Vital, você pesquisa no Instagram e participa dessa live. Gente, muito obrigado mais uma vez, meu amigo ouvinte, muito obrigado pela participação, pela audiência, meu amigo Negão do Café, meu querido Alisson Calado, até a próxima semana. É isso aí, pessoal. Deixo aqui meu forte abraço a todos os ouvintes do Gabinete Paraíba. Estaremos de volta quinta-feira. Perdeu o programa, YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau! Rádio Cidade Esperança. Cidade